Como fazer para justificar um reajuste de custo na prestação de serviço de limpeza de piscina? Pessoal, essa é uma pergunta que deixaram aqui no Instagram. Eu gravei um stories rapidinho, mas sempre deixo. Vocês podem dar uma olhada no YouTube. Sempre quem trabalha com tratamento tem essa dor, né? Tem essa dificuldade. Mas isso, pessoal, é uma coisa que está relacionada muito ao nosso mental, tá? Talvez o medo da pessoa de fazer o reajuste e perder o cliente. E até certo ponto é justificável, né? Especialmente se você está começando o tratamento, se perder um cliente vai fazer falta no orçamento para você, a gente até entende, é justificável. Mas a questão é a seguinte, a gente, né, nós estamos acostumados a reajustes justo das coisas o tempo todo, e muitas vezes injusto. Por exemplo, você vai no posto de gasolina abastecer, não raro, você chega lá, o combustível está 10, 15, 20 centavos mais alto, às vezes de uma semana para outra, às vezes em questão de um dia para o outro. Preço de cloro, por exemplo, né? A gente falou sobre os custos de cloro, outros produtos de tratamento. No ano passado, nessa mesma época, né, a gente fazia aquisição de balde de cloro da Genco LE 3 em 1 por R$ 129. Isso para pegar para revenda, né? E hoje, mesmo sendo pegar para revenda, a gente consegue aqui a R$ 197. Tá, então assim, as coisas naturalmente sofrem reajuste. E mesmo que a gente não goste do reajuste, a gente entende que faz parte, né? É claro que se a gente não pudesse pagar aumento para nada do que a gente consome, nenhum produto, nenhum serviço, a gente não pagaria, mas a gente gostaria de receber aumento. Então, só para vocês entenderem como é uma coisa que está mais relacionada à mente, tá? Então, mas primeiro de tudo, ó, como fazer para argumentar um reajuste? Você tem que entender, pessoal, que o reajuste de preço, né, reajuste de mão de obra da prestação de serviço, você não tem que argumentar antes de fazer o reajuste. Por quê? Você chegar no seu cliente e falar assim, ô Paulo, vou fazer um reajuste aqui, tá? Porque ó, o cloro subiu, o combustível subiu e eu também preciso ajustar minha mão de obra aqui, pode ser? Eu vou fazer um reajuste aqui, tá? Se você chegar nele e falar isso, né, e pedir autorização dele, ele não vai permitir, ele vai falar, não, não, já tá caro para mim, se for para aumentar o preço, eu não quero. Então, primeiro de tudo, você tem que entender, para fazer reajuste, você faz de acordo com o que você enxerga ser uma necessidade. A mão de obra sua realmente subiu, você tem necessidade de ajustar o preço da mão de obra, eu concordo que sim, que você tem, então você vai fazer o reajuste e repassa o reajuste. Aí as pessoas têm medo, né? Às vezes você, tratador, tem medo do seguinte: mas se eu fizer o reajuste e o cliente me deixar nem avisar e falar que não quer, que tá caro. Pessoal, 90% dos clientes, se você fizer um reajuste que é razoável, né? Que está dentro da faixa, que é percebido como algo normal e natural, 90% dos clientes só vão falar tá ok, tá? Eles vão prosseguir com você naturalmente. E os outros 10%? Eu não quero perder minha duas, três piscinas que correspondem aos outros 10% que vão questionar. Aí você explica para eles. Depois que você passar o reajuste, você explica: é porque subiu o preço de produto, subiu o custo de combustível, tem gasto com transporte. E a minha mão de obra também, né? O meu trabalho também. Uma vez por ano, todo trabalhador, pelo menos uma vez por ano, recebe um reajuste salário fixo. Então, se você tem uma empresa, você tira salário dessa empresa, você é um custo para sua empresa. Você precisa tirar o reajuste do seu salário de dentro dessa empresa. Então, tem que reajustar. Você explica isso para ele. E também tem uma questão que é muito importante, é a qualidade da mão de obra. Então, por exemplo, a gente está acostumado a comprar um detergente da marca X, né, que é muito bom. Aí ele sobe 10 centavos, o outro da marca Y não subiu. A gente vai deixar de comprar ele porque subiu 10 centavos? Talvez, depende. Se na sua mente você achar que faz mais sentido comprar um mais barato, você vai mudar. Mas, na maioria das vezes que você está acostumado com uma marca e ela tem um reajuste razoável dentro da faixa, você permanece com ela, tá? Por uma questão de qualidade, por uma questão talvez de costume, de gosto, enfim. E para pessoas isso é ainda mais natural, tá? É mais fácil a pessoa permanecer com você se você faz um reajuste na faixa de 5%, 7%, 10% do preço do trabalho que você presta. É mais fácil a pessoa permanecer com você ainda do que permanecer com o cloro da mesma marca que teve esse reajuste, né? Por quê? Porque com pessoas a gente tem uma relação, um vínculo que você não tem com produtos, por exemplo, talvez tão próximo, tá bom? Então, faz o reajuste e os que exigir explicação,
aí você dá a explicação, não fica preocupado dessa questão antes da hora, tá? Às vezes você não vai precisar passar por essa situação de ter que explicar. Ah, mas e se meu cliente falar que o fulano de tal, ciclano de tal faz esse mesmo serviço por X valor? Aí você novamente vai explicar para ele, falar, ó, eu não faço, para mim não dá para fazer, o custo da minha mão de obra, né, o preço que eu cobro, o meu valor é esse daqui. Mas se você quiser mudar, se você quiser trabalhar com o cliente tal, com o prestador de serviço tal, eu não faço questão, tá bom? Mas você tem que falar isso de uma forma bem clara para ele, que você não faz questão, se ele não quiser trabalhar com você nesse valor, você não faz questão de trabalhar com ele. E você tem que estar sendo verdadeiro, tá? Não adianta você falar isso aí se esse cliente vai fazer falta para você. Se ele for fazer falta para você e você achar que ele não está blefando, né? Se você perceber que ele está dando indireta porque ele realmente estaria disposto a te deixar e pegar um outro tratador e esse trabalho for fazer falta para você, é melhor então você tentar negociar com ele, reduzir um pouquinho o preço ou nem fazer reajuste, tá ok? Isso, pessoal, infelizmente é o caso de muitos que estão no começo, né? Que às vezes não tem cliente suficiente para sustentar a empresa de pé ou a próprio custo de mão de obra. Muitos tratadores não têm funcionário, não tem outros gastos além da própria mão de obra, né? Então o custo que a empresa dele tem que manter é só o custo mês da própria pessoa. Mas aí quando a pessoa está começando, a gente entende que é difícil. Mas, pessoal, se você não fizer isso, o cliente nunca vai chegar em você e vai falar assim, ó, vamos fazer um reajuste aí, o salário subiu, sei lá, o salário subiu 10% esse ano, a gente vai fazer o reajuste aqui de 10%, tá bom? Nunca vai acontecer. Então você tem que perder o medo e fazer o reajuste. Tem que ter iniciativa, tá ok? Mas como eu falei, seja honesto. Se você for falar para ele, ó, não, eu realmente não faço questão. Se você quiser trabalhar com o Joaquim lá, que limpa a piscina por 130, pode ir. O meu valor nessa piscina sua aqui é R$ 180. Se quiser, a gente continua junto. Eu vou ficar muito feliz, mas se o senhor não quiser, se para o senhor não tiver bom, pode contratar o serviço do Joaquim, que a amizade é a mesma, para mim não faz falta, tá ok? E aí, se ele perceber que você realmente está falando verdade, se realmente for verdade que não faz falta, e ele perceber isso, ele vai pensar, poxa, o trabalho que o Josimar faz é realmente bom, porque ele não faz questão de perder um cliente, isso quer dizer que ele deve ter muitos mais clientes. E se for verdade, pessoal, isso fica claro, tá? A pessoa que está ouvindo você por trás vai entender isso aí, vai ficar claro e você consegue fazer o reajuste com mais facilidade, tá bom? Agora, detalhe, ó, muito importante, acho que acima de tudo isso, é muito importante a gente prestar o melhor serviço que a gente tiver condições de fazer, sabe? Fazer com capricho, com qualidade, ser bom na questão de comunicação, sabe? Conversar com o cliente com bondade, explicar as coisas que ele pede para você, ter paciência. Às vezes o cliente cobra alguma coisa que não faz sentido, mas se você trabalha como um empregado para alguém numa firma, constantemente você também recebe cobrança de um patrão, de um chefe, de um líder, que você vai pensar, mas não faz sentido, isso aí não era culpa minha, ou não era da minha alçada, enfim, né? Mas às vezes você suporta aquilo facilmente, tá? Então, por que que quando você está trabalhando para você, lidando com o seu cliente, né, aquele que sustenta a sua empresa, você não vai ter paciência ao lidar com ele. Lembrar que é ser humano que está por trás, né? A pessoa é imperfeita, às vezes ela não está num dia legal, às vezes a pessoa realmente não tem a personalidade legal, mas enfim, se você quer continuar trabalhando com ele, você tem que fazer um bom atendimento e não é só serviço, é a questão de relacionamento pessoal também. A gente fala muito sobre isso no curso, no final, né, no último módulo lá. E tá bom, é muito importante. Porque se você tem um reajuste, imagina você tem um prestador de serviço, ele faz um reajuste de preço, você tem que considerar aquilo como algo justo para que você possa continuar com ele, porque se ele é uma pessoa que faz um serviço ruim, que é ruim de lidar, que é ruim de comunicação, você já está cheio dele e aí ele faz um reajuste de preço e tem um concorrente que está cobrando o mesmo valor ou mais barato, ele vai mudar. E eu digo mais, se a pessoa for ruim de prestar o serviço e ruim de lidar,
ele paga até mais caro por outro, que seja melhor, tá bom? Então é muito importante, acima de tudo, né? Você ser um bom prestador de serviço, tanto na qualidade do trabalho, quanto também na questão de comunicação. Tá bom, pessoal? Se você quiser aprender mais sobre isso de verdade para trabalhar com o tratamento, minha dica para você é aproveita, se inscreve no curso. A gente está com o curso limpezadepiscina.com nesse mês com desconto legal. E aí no último módulo a gente vai falar disso. E depois nas aulas que a gente tem ao vivo, se você tiver dúvida, se você quiser saber mais sobre isso, é só falar assim no grupo dos alunos, ó, eu quero abordar tal assunto. E a gente vai tratar sobre esse assunto que você sente necessidade de forma específica nas nossas aulas. Beleza pura? Tamo aí? Forte abraço, sucesso no trabalho para você, tratador. Tchau.